Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50. Esse programa que está aí celebrando a história desse colégio tão importante aqui na nossa cidade, o Colégio Dominique, que se aproxima aí dos seus 50 anos de história. A gente recebe aqui então sempre personalidades, alunos, ex-alunos, professores, gente que contribuiu aí ao longo desses 50 anos do Colégio Dominique para conversar um pouco com você, para a gente relembrar histórias, para a gente falar um pouco do futuro. E hoje eu vou receber um professor e um aluno, olha. Professor Israel aqui, professor de literatura, que já deu aula lá no Colégio Dominique, e o Arthur Paulo, aluno que vai agora para o primeiro ano do ensino médio. Vão contar um pouco sobre a experiência deles no Colégio Dominique. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-los. Eu agradeço primeiramente ao Salsinho, o convite de nós estarmos aqui nessa tarde, fazermos parte dessa história, a história do Dominique. Quando eu, vindo de Paraty para Ubatuba, embora eu seja natural de Ubatuba, eu entrei na rede municipal através de concurso e fui, claro, procurar uma escola particular para eu trabalhar, e eu fui lá no Dominique. E qual a imagem que a Escola Dominique me trouxe? Uma imagem de afetividade. Eu fui muito bem recebido pelo Celcinho, pela aquela referência, tanto na Dominique como na cidade de Ubatuba, pro Aninha, sempre com um sorriso, com um olhar carinhoso, com falar doce, sempre olhando no olho da gente e transmitindo assim essa afetividade. Então eu pude colaborar ali com as minhas aulas, com os meus alunos, mas sempre sendo muito bem recebido pelo Dominique, pela Escola Dominique. Então para mim se tornou assim uma grande referência, o espaço, o Celcinho, uma pessoa que está sempre à disposição, a Proaninha, aonde vê a gente, fala com a gente, sorri, faz questão de conversar com a gente, o grupo de funcionários, de professores. Foi um momento em que eu passei na Dominique que marcou a minha vida. Então, Celcinho, Proaninha, eu fico muito feliz, sou grato por fazer parte aí da história de 50 anos do Colégio Dominique aqui em Ubatuba. E, claro, dando a continuidade, o Arthur, que está aqui comigo, que é um atual, que estuda lá, que já está ali há 10 anos. E ele diz assim: pai, eu não quero sair do Dominique. Você então, quando chegou, levou o Arthur para estudar lá. O Arthur já está há 10 anos no Dominique, é isso, Arthur? Chegou pequenininho, já é hoje esse rapaz grande. Cheguei no segundo ano e fui alfabetizado lá. Eu tenho, reiterando o que meu pai disse, para mim, a coisa que mais me faz lembrar da escola é todo esse ambiente dessa afetividade, e para mim eu gosto muito do que a escola se propõe a fazer. Eu queria contar uma história que eu lembro, assim, uma das minhas primeiras aulas que eu tive no Dominique, minha irmã tentou me levar de bicicleta. Eu não lembro exatamente a ocasionalidade do porquê eu não fiquei em casa depois disso, ou do porquê ela não me acompanhou, mas eu creio que ela tinha algum compromisso importante. O pedal da bicicleta bateu na minha canela com força e chegou a fazer um buraco dentro, sangrou e tudo mais. Eu lembro que eu cheguei na escola e fui falar direto com a Proaninha. Tava meio acanhado, não conhecia ensanguentado. Ensanguentado, a canela sangrando. Aí a Proaninha, ela levou um susto assim, falou: não, a gente tem que fazer um curativo. Aí eu fui, sentei naquela sala dela no começo da escola, sentei, ela limpou direitinho, fez um curativo, a perna, e depois ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Mas é uma memória que eu gosto muito de lembrar e que pra mim representa muito dessa afetividade, como o meu pai falou, que tem na escola. E eu gosto muito do ambiente, eu digo assim, da convivência com as pessoas, isso é tudo muito bom. E uma coisa que eu gosto principalmente da imagem da Proaninha, a Proaninha como pessoa, porque o Celcinho faz sempre o discurso de volta às aulas, e ele sempre reitera esse ponto, que era uma escola aqui na Maria Alves, inclusive, pequena. Quando eu entrei, era aqui na Maria Alves, uma escola pequena. Uma escola pequena, e que eu fico pensando, imagina, nos anos 70, plena ditadura militar, uma sociedade definitivamente era mais conservadora, e uma mulher que com certeza naquela época era dita como maluca,
Porque se você parar pra pensar, nos anos 70 tinha uma pedagogia completamente diferente. Hoje pra gente é óbvio a pedagogia que é aplicada no colégio. Óbvio. Mas nos anos 70 não. Então imagina, uma mulher que era considerada maluca numa sociedade conservadora igual da época e que funda uma escola com uma nova metodologia. Eu acho que é uma pessoa muito conservadora, muito Inovadora. vanguardista, isso, inovadora. Muito bonita, assim, a lembrança que você escolheu contar, Arthur, porque é de fato muito representativo, assim, né? Desse acolhimento que eu experimentei, os meus colegas alunos experimentaram, e todo mundo que passa aqui pelo programa comenta esse cuidado da Proninha, esse carinho, essa atenção com cada aluno, com cada professor. Isso se reflete também no ambiente como um todo. Claro, a escola é feita de desafio diário, né? um monte de aluno para ensinar, cada um com as suas questões, os professores também com as suas questões, mas daí eu pergunto para o Israel, estar num colégio onde existe esse olhar faz diferença para o professor? Com certeza, Henrico, e totalmente esse olhar carinhoso, eu acredito piamente na afetividade. Onde há afetividade, o processo de ensino e aprendizagem, eles são facilitados. Existe aprendizagem, existe o ensino onde há afetividade. E como disse o Arthur no início, esse olhar afetivo, esse olhar amoroso por parte da Proninha, como eu já citei, que é uma referência como professora, ela traz esse olhar de afetividade. A gente vê no olhar dela um olhar de amor. E eu tenho certeza que é a grande missão da Proninha. Imagina, nos anos 70, uma escola aqui em Ubatuba, como disse o Arthur, e hoje a escola Dominique permanece viva aí. E o Arthur tem a contribuição dele falar nessa referência. E fala com muita propriedade, né? Então a gente vê quase 50 anos se passaram, claro, a escola cresceu, mas pelo que você me narra, Arthur, essa mesma essência da escola pequenininha ali ainda está lá. Você ainda percebe isso, então, mesmo com a escola muito maior como é hoje? Definitivamente. E uma coisa que eu gosto muito e que eu fiz essa comparação uns tempos para trás, e eu li um artigo na BBC falando um pouco sobre os estados do Golfo e falava sobre a relação econômica deles, que eles mudaram muito nos últimos anos porque não dá para depender tanto assim do petróleo. Só que dentre os estados do Golfo, o Omã, ele se modernizou, mas ele não foi igual aos outros países. Os outros países do Golfo têm os grandes prédios espelhados, essas grandes obras igual tem em Dubai. O Omã não. O Omã, ele, claro, não é um país que o povo anda de camelo ainda a pé, isso não acontece, mas ele não perdeu a essência cultural dele, e eu penso exatamente isso do Dominique. Então as outras escolas mudaram, muitas delas passaram por um processo uma grande infraestrutura mais moderna, mas isso mesmo não tendo acontecido no Dominique não faz com que a escola seja pior, muito pelo contrário. Os ideais que a Proninha pensou lá na década de 70, eles ainda permanecem vivíssimos na escola. A gente vê isso no tratamento, no ambiente. Eu imagino um ambiente daquele enorme, com os vários animais que tem Sim. lá, um monte de galinha da Angola que tem. Tem coelhos ainda? Tem coelhos ainda. Os projetos. Coruja, na época a gente gostava de ver as corujas também. Então, Ganso, tinha tudo. Os projetos sociais que acabam por ter um impacto na comunidade, um papel de transformação social, porque para mim o principal ponto da escola e da educação de maneira geral, que não é para você voltar para um papel comercial, porque isso desconcretiza muito da educação, mas sim um papel de transformação social. Por exemplo, tudo isso foi ideia da Proninha e hoje a gente vê se materializando, por exemplo, no Instituto Saler. Sim, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre como tem essa preocupação que transborda além do conhecimento acadêmico puro, né? O professor vai saber me dizer isso melhor que eu. É claro que o aluno tem que aprender a matéria, é claro que tem aquilo que vão cobrar do vestibular, que a vida vai cobrar, mas essa formação integral do indivíduo, né, das experiências, dessas conexões, do conhecimento cultural sobre Ubatuba, das experiências científicas que vão além, isso também enriquece muito na formação complementar, não é isso? Com certeza, e ali o Espaço Dominique, ele abrange muito, ele se preocupa muito com as questões dos valores sociais, né? E aí você vê a questão das bolsas, você vê a questão do clube do violão, a própria fanfarra, né? a lira, aí grande parte deles estudaram lá. Então esses valores que a Dominique
tem até hoje, predomina até hoje, e com certeza a escola ela tem essa importância, ela tem esse papel que eu acredito piamente que é o papel social. A escola tem o papel social, e a Dominique, sem sombra de dúvida, eles vivem essa questão, esse papel social como escola. Israel, você é professor de literatura, eu dava aula de literatura lá na Dominique, certo? Certo, literatura e língua portuguesa. E língua portuguesa. A gente conversa aqui sempre relembrando histórias, né? Eu, quando aluno da Dominique, me lembro, certa vez, no aniversário da cidade, tem o concurso de literário aqui de Ubatuba, né? E a gente foi desafiado na escola a participar também. Eu me lembro, escrevi lá minha contribuição, concorri, acho que eu fiquei em 4º lugar na minha categoria. Vários colegas também ganharam ali a premiação. Me lembro, a gente foi na biblioteca receber ali o prêmio, depois o livro com os nossos trabalhos, mas isso veio do incentivo da escola. Falou, olha, a cidade tem esse projeto, vamos participar também. Então você percebe na escola, na sua disciplina especificamente, assim, essa atenção em desafiar um aluno, em levá-lo a concorrer nesse tipo de atividade, ou de sair ali das 4 paredes da sala de aula e pensar além, né? Sim, em todas as escolas, eu acredito que deve e tem que existir esse desafio, esse estímulo do professor para com os alunos, diante das propostas que são apresentadas, diante dos projetos. E eu digo uma coisa, isso só vai acontecer quando existe um bom relacionamento entre professor e aluno. Porque se o professor chega lá, ele tem o conteúdo dele, sim, para apresentar, sim, claro, ele tem. Mas para sair da sala de aula, das 4 paredes, tem que existir esse relacionamento, porque o primeiro passo, eu como educador eu vejo, é você ganhar o coração do aluno. Se na primeira semana você consegue ganhar o coração do seu aluno, você ganha o resto do ano. Todo o ano, a matéria, você vai dar uma aula maravilhosa, porque você ganhou o coração desse aluno, você desenvolveu afetividade com ele, e o nosso relacionamento vai ser brilhante. E quando eu passei pela Dominique, não foi diferente. É por isso que o professor, ele é eterno. Ontem mesmo eu estava na ótica, trocando meu óculos. Enquanto eu trocava o óculos, uma aluna passou lá do lado de fora e gritou, oi, tudo bem? O aluno, ele passa de um lado da rua para o outro para falar com a gente. Sabe o que é isso? É a afetividade, a gente marca a vida do aluno. Com certeza. Eu me lembro sempre dos professores que eu tive com carinho, os que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui no Dominique Rumo aos 50, para mim também são um momento de emoção por isso, por lembrar dessa relação que você narra. Eu quero saber do Arthur, que está lá ainda hoje, que ainda ocupa as cadeiras dos alunos, como é que está a relação com os professores, os alunos têm construído essa relação afetiva que o seu pai mencionou. É claro, tem aluno que se identifica mais com um professor ou com outro, isso é natural, mas como é que está o momento lá, assim, você com as suas experiências agora indo para o ensino médio? Eu posso afirmar que com certeza esse espaço afetivo e de conexão com os professores que foi semeado lá atrás continua. Eu especificamente tenho relação boa, acho que com a maioria dos professores, mas eu queria fazer uma ressalva, como eu estava falando sobre os projetos, do professor Rodrigo Valente. Ele é o professor que vai dar física para a gente no ensino médio esse ano, e ele foi muito esforçado em relação à Feira de Ciências do ano passado, como você tinha dado o exemplo sobre o projeto literário. O projeto literário. A gente teve na mesma medida, digamos assim, só que um projeto interno da Feira de Ciências na escola. E eu lembro que eu queria fazer uma coisa diferente, não necessariamente voltada para essa ciência de experimentação e química, e o professor Rodrigo, ele me incentivou da mesma maneira, e eu acabei fazendo um projeto sobre a escritora chilena Isabel Allende. Mas essa questão de incentivar o aluno, mesmo numa área que ele não tenha tanto, como posso dizer, tanta afinidade, então esse redirecionamento, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma relação muito mais, posso dizer, mais próxima e mais carinhosa com o professor. E eu falei mais especificamente do Rodrigo porque me marcou muito, mas isso para todos os professores, de maneira generalizada, sempre muito preocupados com os alunos. Se você falando, de novo, toda vez que eu faço aqui o programa, eu
viajo em memórias, assim. Me lembrei de uma ocasião, era uma aula de ciências também, a gente tinha um trabalho, a professora Elaine, a gente tinha que construir um monjolo, parece uma gangorra, né, que a água bate e usa para fazer farinha, esse tipo de coisa. Eu lembro que o que eu fiz não deu certo. A água bateu e escorreu e o negócio não funcionou, assim. E os outros colegas lá, como deles que funcionou, eu tinha feito todo caprichadinho. Eu fiquei bravo, peguei, joguei o negócio no lixo. Você faz essa porcaria que eu fiz. E eu me lembro muito da atenção da professora. Ela falou: não, Henrique, calma, tá tudo bem. A gente arruma, né? Faltou você fazer isso ou outro. Então, esse cuidado, assim. Recentemente eu tive a oportunidade de reencontrar essa professora. Falei isso para ela, lembrei de outras passagens, assim. Então, foram memórias construídas, assim, de você ver a hora que você traz uma proposta diferente, o professor não fala: não é isso, é para fazer aqui a física, não te abraça aquilo que você teve. Isso te dá coragem de pensar fora da caixa, de repente. Exato. Ou o professor que, quando você erra, te acolhe e te ajuda a consertar. Isso tudo constrói não apenas o nosso saber, mas o nosso caráter, quem a gente Exatamente. é como pessoa e como a gente vai lidar com o mundo, né? Assim, essas experiências que você narra confirmam muito isso. Agora, professor Israel, não adianta também não tirar a boa nota, né? Ficar, então, tá tudo lindo, tudo muito afetivo, mas na hora da nota precisa comparecer também, não precisa? Com certeza, porque o reflexo, claro, né, dessa nota é justamente o que foi trabalhado em sala, o que foi explicado, o que foi feito, as atividades, e o nosso sistema exige isso, né? Que você é medido por uma nota. Infelizmente, eu digo infelizmente, todo o sistema é assim e todas as escolas são assim no Brasil, e nós temos que seguir o que o sistema determina, né? Quem sabe um dia isso muda. Eu vou perguntar agora, então, não como professor, mas como pai do aluno e de um bom aluno como é o Arthur. As notas, o saber acadêmico está em dia, o menino tá indo bem com o aprendizado que está tendo lá no colégio? Olha, o Arthur, eu costumo dizer assim, né? Eu sempre falo com ele, a escola, esses tempos, ele chegou em casa e ele trouxe uma questão da escola, né, para mim. Ele falou algo de um certo professor que havia comentado alguma ideologia tal com ele, e ele debateu com o professor, e ele, resumindo, ele falou para mim: pai, professor, ele não, como se diz, ele não doutrina aluno. O que falta são alunos preparados para discutir de igual para igual com o aluno, com o professor. E eu sei plenamente que ele tem isso. Eu tenho dificuldade, às vezes, de conversar com ele, como professor. Vê-se que o menino é focado. Ele lê muito, ele busca, ele bebe em fontes profundas. Ele não lê, a leitura dele não é a leitura superficial. Então eu sinto que eu tenho dificuldade, muitas vezes, de conversar com ele nesse sentido. Então eu não tenho dúvida que o Dominique está sendo um lugar maravilhoso para ele. Muito bom. Confirma, Arthur? Eu confirmo. Confirma. Como é que está a expectativa para o ensino médio, então? Porque, de fato, é um momento em que o vestibular, ou esse momento em que todo mundo é medido pela nota, como seu pai falou, vai se aproximando, e às vezes a metodologia vai ficando um pouco mais puxada, se a gente puder dizer assim. Você tá preparado para começar o ensino médio? As aulas voltaram na segunda-feira. Aí no domingo à noite eu tava uma pilha, sabe? Quando você fica nervoso de... Saudade, né? Dessa ansiedade do primeiro dia de aula. Tempo que eu não vivo isso. Fiquei nervoso com o ensino médio em si, sabe? Vem colegas novos, né? Mas aí eu cheguei e fui ao longo do dia conversando com os professores. Aí teve a apresentação na entrada do colégio que o Celcinho falou sobre eles. Isso foi, como eu posso dizer, fui ficando menos carregado, e isso até que posso dizer que me encorajou muito, sabe? Esse ambiente, ele fez com que eu ficasse mais calmo e me ajudou a enxergar que o ensino médio não é um bicho de 7 cabeças. Talvez de umas 2, mas de 7 mas não. De 2 você dá conta. Então, de 2 dá conta. Dá conta. Gente, delícia de conversa com vocês. Agradeço muito vocês terem vindo aqui, professor Israel, Arthur. Fiquei com mais saudade ainda do meu tempo de escola, vendo o Arthur aqui de uniforme, do Colégio Dominique, esse uniforme que eu usei durante tantos anos. Agradeço demais vocês terem vindo, e vocês acabaram já falando isso de alguma forma, mas vou fazer a minha pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados. Vocês foram convidados para estarem aqui porque fazem parte da história do Colégio Dominique, desses quase 50 anos, e eu tenho certeza que o colégio também faz parte da história
particular de cada um de vocês. Queria saber qual é que foi a importância, então, do colégio na sua trajetória como professor e depois do Arthur enquanto aluno. Olha, o tempo em que eu passei ali, o Colégio Dominique tornou-se uma referência para mim, certo? Porque foi a escola que me deu, a primeira escola particular aqui em Ubatuba, que me deu a oportunidade para eu lecionar, né? Fui muito bem recebido. A minha filha Isabela, né? A Isabela se formou lá, né? Terminou o ensino médio lá, já está concluindo a faculdade no Paraná. A Miriam, que era a coordenadora, tem um carinho muito grande pela Isabela, a Isabela por ela. E eles foram assim muito atenciosos com meus filhos, principalmente com a Isabela, que já se formou, e com o Arthur, que está lá já há 10 anos. Então, para mim, ter os meus 2 filhos ali se formando no Dominique é uma grande satisfação, eu carrego um sentimento de gratidão muito grande pela escola em saber que ela está aí no rumo dos seus 50 anos e eu fazer parte dessa história como professor e ter meus 2 filhos nessa instituição. Obrigado, Israel. E você, Arthur, quantos anos você tem? Eu tenho 15. Dos seus 15, 10 você passou no Dominique, então que lugar que essa escola tem aí no seu coração, dentro da sua história particular? Ela tem um lugar, acho que um canto Milton Nascimento, no lado esquerdo do peito. Pra mim é um lugar que eu me sinto acolhido como pessoa e que é extremamente importante para minha formação como ser humano. Lá eu aprendi, acho que muitas das visões que eu tenho hoje. Claro que isso é mutável, eu ainda tenho 15 anos, mas muitos dos sensos básicos que eu tenho como cidadão eu desenvolvi na escola. Acho que eu posso colocar principalmente como a escola que eu me alfabetizei, principal, que é a coisa mais importante, mas onde eu aprendi muito do convívio social que eu tenho hoje, do como me portar como ser humano, onde eu desenvolvi muitas amizades com pessoas importantíssimas para mim, onde eu tive um espaço de muito amor e carinho, posso dizer assim. Então, bonita lembrança. Obrigado por terem vindo aqui compartilhar isso com a gente. Foi um prazer receber vocês aqui no Dominique Rumo aos 50. E é isso. A gente recebeu hoje aqui mais 2 convidados. Serão muitos ainda ao longo dos próximos meses, até chegar aos 50 anos do Colégio Dominique. A gente tem muita história para contar. Você continua ligado aqui na Rádio Costa Azul. A qualquer momento a gente volta então com mais Dominique Rumo aos 50. Abraço. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.